como é que a Bíblia começa a ser escrita, que eu já disse, né, que na verdade não há esse projeto editorial, né, mas qual que é o primeiro livro que hoje está na Bíblia hoje está na Bíblia que foi escrito? Aí a gente já entra num negócio muito espinhoso pelo seguinte fato, que é que os livros que estão hoje na Bíblia, a gente tem acesso a eles hoje porque a gente recebeu isso de manuscritos, a gente tem acesso a manuscritos anteriores, então eu posso ter uma Bíblia, por exemplo, vou pegar essa aqui. Isso aqui é a Bíblia Tebe, né, que é uma edição da Bíblia, poderia ser qualquer outra, é, que os textos, de onde que estão os textos que eu consigo ler aqui? São traduções de edições críticas de manuscritos. E esses manuscritos, o que é uma edição crítica de manuscrito? É que os estudiosos pegam vários manuscritos que falam que trazem o mesmo texto, por exemplo, livro de Jonas. Aí você encontra um manuscrito ali no Egito, um manuscrito medieval, um outro manuscrito aqui e ali, e aí você compara, né, esses estudiosos comparam esses manuscritos para chegar a um texto que seja o texto talvez mais próximo do original. Então aquilo que parece que foi um acréscimo, aquilo que parece que foi um erro do copista, aquilo vai sendo eliminado na comparação de um manuscrito com outro e você produz uma edição crítica. Essa edição crítica não é o texto original, porque a gente não tem nenhum texto original da Bíblia. Essa é outra coisa também que pode parecer para quem já estuda há um tempo óbvia, mas não é. Né? Para muitas pessoas isso acaba gerando um choque, né? Porque a gente não tem nenhum texto original da Bíblia. A gente tem cópias que foram feitas a partir de outras cópias, de outras cópias e de outras cópias, e aí na comparação das cópias que a gente tem hoje, a gente compara, analisa, aplica certos critérios metodológicos e gera um texto que nunca existiu antes disso, é um novo texto, uma versão crítica, e esse texto é traduzido e chega numa Bíblia como essa. E os manuscritos mais antigos que a gente tem para comparar são relativamente recentes. Então, assim, até pouco tempo atrás, até o início do século XX, a gente tinha o texto mais antigo em hebraico, os manuscritos mais antigos em hebraico que a gente tinha da Bíblia, era do ano 1000 depois de Cristo. Então, a edição do Gênesis que a gente tinha mais antiga em hebraico era do ano 1000 depois de Cristo. Então, se você imagina que o Gênesis foi escrito, sei lá, pelo menos uns 500 anos antes de Cristo, são 1500 anos do momento em que o texto foi escrito e a versão que a gente tem. Então, isso já é um problema, né? Para O essa. pessoal às vezes. Hum. Ah, desculpa, pode Não concluir, pode achei falar. que tivesse. O pessoal às vezes coloca isso como um problema de tradução, que quando vai haver uma tradução, a palavra escolhida pelo autor não é tão precisa assim. O professor Oswaldo Luiz Ribeiro critica bastante algumas traduções e está fazendo a própria tradução da Bíblia atualmente. Ele que deu E uma das certamente será aulas criticada por próximos que estudiosos também também. será criticado por outras pessoas, né? O professor Oswaldo é muito querido pelos inscritos aqui no canal e deu uma aula lá no nosso curso História da Bíblia também. Mas não é só uma questão da tradução, né, Henrique? Você comentou aí que ao longo desse processo de cópias pode haver algumas modificações, talvez até algumas corrupções do texto, algumas adições tardias, o que acaba desviando ainda mais daquilo que foi originalmente registrado, não é isso? Existe esse problema, né? Isso, aí seria um problema da transmissão, né? Porque assim, a gente tem que lembrar que esses textos foram copiados manualmente, né? Então, você pega um texto e você copia letra por letra em outro material, né? Seja um papiro, um pergaminho. Você tem que fazer cópia uma por uma. Você não produz uma matriz, como é na imprensa, né? A imprensa você produz ali uma. Você organiza os tipos, né, as letrinhas, e vai bater naquele carimbo. Então a coisa tem uma uniformidade maior. Agora, quando você precisa, edição por edição, alguém está fazendo aquela cópia, por mais cuidadosa que a pessoa seja, e certamente eles eram muito cuidadosos, os copistas, né? Um ou outro errinho vai acontecer, e um ou outro copista, talvez com uma inclinação teológica, talvez um pouco mais para um lado do que para o outro, pode pegar uma passagem que parece ali meio ambígua e dar uma empurradinha para o lado teológico dele. Ou ele pode fazer uma observação no lado assim do texto, né, como se fosse o rodapé, mas geralmente isso era feito nos cantos, né, das páginas. E aí um escriba que está copiando aquele texto com a nota pode acabar inserindo aquela nota no corpo do texto. A gente tem alguns exemplos disso acontecendo, vários exemplos, né, disso acontecendo na transmissão dos manuscritos. Isso afeta assim de uma forma radical o conteúdo do texto? Não tanto. Né? Em alguns casos, a gente tem divergências sérias entre manuscritos que geram, inclusive, implicações teológicas muito importantes,
Mas na maior parte na maior parte dos casos a gente são erros de digitação, a gente diria hoje, né? Uma letrinha que foi copiada errado, né? Uma palavra que foi repetida, às vezes o cara copia a mesma linha duas vezes, porque é uma coisa muito é, tem até um nome para isso na ciência de estudo, agora que não estou lembrando, mas é uma falha no olhar, né? Você copia uma linha, aí você vai para a próxima, só que você olha para a mesma e copia, porque é uma tarefa, às vezes, mecânica demais, né? Então, o copista ficar num esforço de prestar atenção exatamente no que ele está copiando 100% do tempo é pedir demais também, né? Por mais, de novo, cuidadosos que as pessoas fossem. Então, Sabe que tem o esse primeiro aspecto de livro. transmissão e esse aspecto de tradução, né? Sim, o primeiro vídeo, melhor dizendo, aqui do canal foi um vídeo resenhando o livro O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê, do Bart Ehrman. Embora eu seja leigo, né, não sou historiador nem nada, eu tentei compilar alguns exemplos interessantes, e ele fala isso mesmo, né, Henrique? A maior parte das alterações textuais não é tão significativa, não muda substancialmente o conteúdo, mas ele traz algumas onde isso é alterado e muito provavelmente havia uma intenção teológica dos escribas para poder reforçar uma tese que estava em disputa. E ele coloca, inclusive, o exemplo da primeira epístola de João, se não me falha a memória, capítulo 5, alguma coisa assim, ou versículo 5, enfim, posso estar aqui falando de memória bem errado, tá? Mas, enfim, vocês encontram lá um trecho que seria uma base bíblica para a doutrina da Santíssima Trindade. E foi uma adulteração, foi uma alteração que alguém fez para dar substância a essa ideia de que o Pai, o Verbo e o Espírito são um só. Então, seria um exemplo de algo bem substancial que tem uma implicação teológica importante, que, segundo o Ehrman, seria a única passagem bíblica que afirma explicitamente a doutrina da Santíssima Trindade. Não sei se os historiadores concordam com essa visão dele, mas a minha própria Bíblia Arqueológica de Estudo, edição NVI, traz isso em nota de rodapé. Então não é uma coisa também só do Ehrman, né? Isso é uma coisa dos acadêmicos, historiadores que repararam que isso foi acrescentado tardiamente e com finalidades teológicas, aparentemente. Esse é um ótimo exemplo, inclusive, porque a gente está falando dessa questão de edições críticas, né? Que as Bíblias, a tradução feita é feita a partir de uma edição crítica, e não dos originais, porque os originais não existem. E esse versículo mesmo, que você faz referência, no Textus Receptus, que é uma edição crítica, uma das primeiras edições críticas que é feita pelo Erasmo de Roterdã, ali acho que no século XVI, mais ou menos. Ele faz uma edição crítica da Bíblia a partir dos manuscritos que ele tinha acesso em grego, e os manuscritos mais antigos que ele encontra não têm essa passagem. Uhum. Então, na edição crítica dele, ele não coloca originalmente essa passagem. Só que ela era muito importante teologicamente. Então, ele começa a sofrer uma pressão e fala Olha assim: olha, só. eu não encontrei nenhum manuscrito que traz essa passagem. Então, caso alguém tenha, um manuscrito em grego, né? Então, caso alguém tenha, presente, que eu coloco na edição, no texto crítico. E aí, uma pessoa aparece com um manuscrito que é super suspeito, né? Considerado super Uhum. suspeito, como se tivesse sido produzido para aquela ocasião, um único manuscrito que ninguém nunca tinha ouvido falar até então. E ele acrescenta na segunda edição do Textus Receptus, né? Então, Olha. na Bíblia, se eu não me engano, na Almeida Corrigida e Fiel, que é traduzida a partir do Textus Receptus, que o João Ferreira de Almeida, né, fez a tradução para o português a partir do Textus Receptus do Erasmo de Roterdã, você encontra esse trecho, e na Almeida Revista e Atualizada você não encontra o trecho. Eu não sei se ele vai estar entre colchetes ou se ele está realmente suprimido. Mas então, assim, já está falando de século XV, né? Então você vê que do texto bíblico, né, ele vai, por mais que seja pontual, tem algumas modificações pontuais, essas flutuações pontuais, que geram um impacto teológico significativo, né? Essa mesma é um bom exemplo. A história da mulher adúltera, por exemplo, também, do Atire a Exato. Primeira Pedra, é outra também que não é encontrada nos manuscritos mais antigos. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!